E se você está no meio do caminho, pois coloque-se na balança. Coloque-se você mesmo na balança com os outros que estão no conflito ou no problema, seja com você ou em problemas com outros. Coloque na balança ou tome uma cinta e meça-se, creio que digo correto, meça sua própria personalidade, sua própria espiritualidade, sua própria intelectualidade, seus próprios conhecimentos e experiência. Faça uma medição disso, um peso, uma medida de peso, e veja se você pode avançar. Se você tem consciência e certeza de que você tem tudo para avançar e que o seu direito é maior que o dos outros, em conflitos ainda, que os seus princípios são superiores aos princípios deles, que os seus valores decorrem dos princípios de Deus mesmo. Então vá em frente correndo. Acelere sua jornada. Olá, meus amigos e amigas. Bom dia, boa tarde. Que bom poder gravar este vídeo para vocês. Pensando nos indivíduos e também no ambiente do indivíduo que pretendem chegar a um objetivo de solução de problemas de uma maneira satisfatória, completa, perfeita e definitiva. Principalmente quando se trata de conflitos familiares ou com amigos, ou que tem a ver com a vida de congregar-se em alguma igreja. Esses ambientes, principalmente a família e as igrejas, geram certo tipo de conflitos, de dificuldades. E todos nós já temos experimentado aquele incômodo de estar passando por uma situação conflitiva ou de desgosto, é uma situação na qual talvez nós não nos sentimos culpáveis de nada e estamos sofrendo sem saber muitas vezes nem porquê. Nem porque sabemos, está havendo uma diferença no grupo, um mal-estar, uma atitude despectiva, falta de confiança de alguém ou de todos no grupo contra a gente. E em outras ocasiões, talvez a gente seja muito consciente de que é o que está realmente acontecendo. Mas, na maioria dos casos, a gente sabe que é muito difícil chegar a uma reconciliação. Depois que está criado o problema, é difícil mesmo a reconciliação. Se não fosse difícil, não haveriam tantas pessoas trabalhando em mediação, reconciliação e resolução de problemas. Existem muitas pessoas cursando, estudando, como eu estudei também. Eu sou mediador, reconciliador de conflitos diversos. Algumas pessoas se especializam em alguma área. Eu não quis me especializar em nenhuma área, porque eu já vinha há muitos anos, já décadas, trabalhando para ajudar a pastores, famílias de pastores, casais de pastores, indivíduos congregantes nas igrejas e também pessoas que trabalham, que têm um emprego e que têm seus conflitos no trabalho. Enfim, em muitos lugares, até nos juizados trabalhei, nos juizados, sentando inclusive na cadeira do juiz para ajudar a resolver problemas sérios de família
ou de casal. Então, tendo essa experiência já de muito tempo atrás, eu vi por decisivo já para mim não me dedicar a me aperfeiçoar nessa carreira que já tinha sido formado e tenho credencial, ou seja, crachá. Eu vi que não seria importante eu me especializar porque eu tenho muito trabalho e muito serviço que resolver e que atender. E, então, eu não precisaria ter tantos títulos, senão, mais bem, ocupar mais tempo num melhor serviço às pessoas necessitadas. Então, decidi por isto último. O título que eu coloquei é um indivíduo e um ambiente com princípios e valores que fazem o bom nome do grupo. A pessoa, principalmente falando do indivíduo, ou também o grupo de pertencimento, que pode ser a família ou apenas o casal, tem a decisão de manter uma regra e uma linha de valores e princípios. De repente tem um filho, o filho fica moço, 16, 17 anos, ou a menina está com 15, 16 anos, ou 20, e se cria um problema na família. Talvez uma neta também pode ser, um neto, e cria-se um problema naquela família, ou às vezes pais que estão sozinhos, ou avós, e não têm a cuidado deles pessoas jovens, mas tem famílias. Tem muitas pessoas jovens na família, com as quais eles se relacionam, e por aí surge um probleminha. Um problema, muitas vezes, que não sabemos nem por que veio a existir. E também nos perguntamos por que tem que estabelecer-se um problema, estagnar-se e não ninguém conseguir sair dele na família, e aquilo dura décadas na família e não se resolve, e as pessoas se preocupam, naturalmente, não? Como a gente pode fazer, qual seria o caminho melhor para chegarmos mais rápidos à solução dos problemas familiares, principalmente, e também nas igrejas. E haveria, por caso, alguma terapia mais adequada, mais efetiva que outras? Sim, há. Há uma terapia muito melhor. Eu venho dizendo faz muito tempo, falando, que eu estou formado em pneumatologia, que é a ciência do espírito. Portanto, eu entendo do Espírito Santo, dos anjos como espíritos, dos demônios como espíritos e também dos espíritos humanos. E é uma dimensão que a psicologia não alcança ela. A psicologia é muito importante e necessária, mas ela não chega a esse patamar da espiritualidade, que é muito delicado, porque a maioria das pessoas que tem um pouco de estudo e preparação nessa área são partidaristas. Se não são espíritas, são esotéricas. Se não são esotéricas, são evangélicas. Se não são evangélicas, são católicas. Se não são católicas, são pentecostais ou neopentecostais. E eu quero evitar tudo isso. Eu quis me preparar e continuo me preparando e tenho muitas experiências nessa área há muitos anos e não quero me contaminar com ismos. O final de catolicismo, protestantismo. Esse final, esse sufixo no português, sufixo, sufixo, com X, não? Em espanhol é sufixo, J.
Tendo esse final, está se referindo a palavra a uma desviação do caudal central da verdade daquela ciência ou crença. Portanto, é uma desviação. Muito bem. E que significa princípios e valores? Está muito de moda os protestantes falarem que estão metidos na política ou vão votar por fulano ou sultano e não mengano, porque eles defendem princípios e valores. Não pesquisei no português como se diz, mas no espanhol é irrisório. Ou seja, dá até graça, faz rir. A pretensão de ser melhor pessoa ao ponto de demonizarem aos outros e de dizerem que a gente não é cristão, que outros que pensam diferentemente deles, ou que têm uma atitude diferente apenas, ou simplesmente ninguém entende o que valores e princípios como este outro entende. Ou seja, esses diferentes entendem diferente. E esta gente que se fanatizou em dizer que defende princípios e valores, esta gente zomba da gente, sem saber a dimensão do nosso conhecimento dessa frase, dessa expressão, princípios e valores. E eu agora vou explicar as duas palavras de uma maneira super fácil de entender. Muito fácil de entender, com as minhas próprias palavras, baseado na ciência. Ou seja, eu vou me basear no que a sociologia e outras ciências estão determinando e dizendo que significa princípios e valores. E não de agora, de há muito tempo atrás. Portanto, não é um conceito contaminado com ideologia de gênero, esquerdismo, comunismo, nada disso, não tem nada a ver. É muito antigo o conceito que eu vou falar, mas nas minhas palavras, ou seja, parafraseando já. Eu pego esse conhecimento e falo com as minhas palavras, simplificando os dois conceitos para que todos se gravem esta ideia claramente que é princípios e valores. Princípios vêm de um caráter e uma personalidade superior. Simples. Vem do caráter e de uma personalidade superior. Os princípios do espiritismo vêm das entidades espirituais que eles creem divinizadas. Os princípios do catolicismo vêm das divindades que eles têm por superior à raça humana, que inclui santos do passado que morreram já, mas para eles não estão mortos. Em certa medida, é verdade que não estão mortos. O próprio Cristo disse. Mas esse não é o tema de hoje, eu não vou explicar pela Bíblia a diferença entre os católicos e Cristo, e a Bíblia, não? Os protestantes têm por princípios aquela personalidade, aquelas palavras, aqueles conceitos, aquelas ideias que provêm do caráter e da personalidade de seus seres superiores. Quais são os seres superiores do protestantismo? Do protestantismo. Quais são esses seres superiores? Os protestantes não têm nem sequer um santo do passado a quem eles tenham um alto, ou por quem eles tenham um alto respeito na visão do católico e na forma que o católico entende os santos do passado. Não.
O protestante não tem nenhum. Nem sequer o apóstolo Paulo. Nem sequer o apóstolo Pedro. Nem sequer a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa irmã mais velha, Maria, de Betânia. Os protestantes não têm nenhuma entidade do passado, nenhum santo do passado, como uma entidade que tem um caráter e uma personalidade capaz e digna e suficiente até para ditar princípios. Não tem. O protestantismo entende que tem uma só entidade superior, que é Deus. Como o judeu também crê que é só Deus. Só que o judeu crê que Deus é uno e nunca pode se processar de outra maneira. E já o protestante crê, e os evangélicos também, cremos que Deus é uno também como o judeu, mas que ele pode se processar em três pessoas. De qualquer maneira, cremos no mesmo Deus. Mas então, os princípios vêm de uma entidade superior cujo caráter e personalidade são autoridade para ditar princípios. Portanto, os princípios são universais. Olha só, mesmo as pessoas ateias e as pessoas que creem na evolução e não na criação do ser humano e de todo o universo, mesmo elas, sendo cientistas, entendem que os princípios são universais em tempo e espaço. Em tempo, porque no ano 1000 antes de Cristo tinha o mesmo valor que hoje. No ano 0 de Cristo tinha o mesmo valor que 1000 anos atrás. No ano 300 depois de Cristo tinha o mesmo valor que desde a criação. No ano de 2100 tinha os princípios o mesmo valor que teve no início na criação do ser humano e de todo o universo. E hoje tem o mesmo valor e amanhã também. Por isso eu falei que tem o mesmo valor em termos de universalmente, os princípios valem em termos de tempo e espaço. Falei em quanto ao tempo, agora em quanto ao espaço, os princípios têm validade perene, nunca caem em desuso, nunca caducam, nunca deixam de valer e de prevalecer para toda a humanidade, não só em termos de tempo, como eu relatei, senão também em termos de lugar ou espaço. Em qualquer lugar do mundo, os princípios universais são os mesmos. Os mesmos. O principal princípio universal é a própria vida. É um princípio universal. Portanto, é superior a qualquer constituição nacional de qualquer país do mundo. O princípio, a vida como princípio universal. Então, estamos vendo que os princípios são universais. E por que os protestantes estão se metendo na política e estão dizendo que não votam por fulano, senão por sutano, porque votam de acordo a princípios, seus princípios? E quais são os seus princípios? São os universais? Não são os universais. Eu não tenho uma lista
precisa para passar da minha memória os princípios universais, mas são vários. Eu mencionei a vida, a liberdade, qual outro? E agora não me vem na memória, mas são vários. Os protestantes, quando falam que eles vão votar de acordo aos seus princípios, eles não estão se referindo a princípios universais. Mesmo que eles pensem que os princípios deles são universais, mas não são. Os princípios universais, sim, os protestantes também defendem, mas esses princípios defendem os católicos também, defendem os espíritas também, defendem os pagãos também, defendem os ateus também, defendem os direitistas, os liberais, os neoliberais, os comunistas. Todo mundo defende os direitos universais. Outra coisa, os direitos universais só se estiverem em perigo por gente muito bruta mesmo, muito desumana, é que se deve defender. Senão, não precisa defender. Eles existem por si mesmos. Essa grande característica de um princípio universal, que ele exista por si mesmo e ninguém precise cuidá-lo, vigiar por ele ou colocar numa Constituição Nacional para que seja respeitado. Não, porque são princípios universais e têm valor universal. Então, é muito forte isto. E eu quero deixar em claro que todo mundo, goste ou não goste, está sujeito aos princípios universais. Gostem ou não gostem, respeitem ou não respeitem, por exemplo, a vida, mas estão sujeitos a esse princípio universal. Uma pessoa que mata outra pessoa, ela não respeitou o princípio universal da vida. E ela vai ter que ser punida. Por quê? Porque ela não respeitou. Mas enquanto ela respeitar, ninguém anda com um manual dizendo, olha, vem, eu vou te lembrar que a vida é um princípio universal. Ou tu tem que fazer um curso para aprender que isto é um princípio universal. Não, porque isso está embutido dentro de nossa própria consciência humana. Então não há muito problema e dificuldade com respeito aos princípios universais. A liberdade é a mesma coisa. Tem muita gente que se faz presa ou escrava de outras, ou de algo, ou de uma filosofia, em nome da liberdade. Tem pessoas que se fazem sabotagem de si mesmas, se bloqueiam e se laceram, se batem, se machucam em nome da liberdade. Mas, em definitiva, elas estão querendo curtir, pelo menos, o princípio universal da liberdade e invocam esse princípio. Então, paro aqui com esse ponto. Esse ponto do princípio que é universal, porque procede, aí me veio a palavra em português, que proviene em espanhol, que no princípio disse que me veio em espanhol e não achava outra em português. Então já vimos que os princípios, eles procedem de algo superior. E para nós, procedem de Deus, o Deus triuno e eterno. Dele procede. Todos os princípios que vêm dele são para nós sagrados. Nós vivemos com intensidade esse respeito a esses princípios.
Mas por que eu dizia que os protestantes não defendem totalmente, pelo menos, os princípios de Deus? E misturam os princípios de Deus com os deles. Porque valores é diferente. Eu disse uma frase assim simplificada que, eu vou repetir, que princípios provém da autoridade de um caráter e uma personalidade superior. Pronto, explicado. E os valores, da onde provém? Os valores provêm dos princípios. Assim de simples. Os valores provêm dos princípios. E se os valores provêm dos princípios, e eu sigo os princípios divinos, mais nada, então os meus valores vão ser genuinamente de Deus. Agora, se eu, como os protestantes fazem, misturo os princípios de Deus com os princípios da religião protestante e princípios que provêm de fundadores de nossas denominações, Calvino, Armínio e tantos outros, se eu tenho princípios baseados nesses fundadores, nesses princípios religiosos, que demandam de nós nos dividir por doutrinas, então os meus valores que decorrem dos meus princípios não vão ser genuinamente de Deus, nem unânime para todo o universo protestante. Porque se está dividido em doutrinas, então não pode ser nem sequer para os protestantes ou para os evangélicos, que eles agora gostam de se chamar evangélicos, não vai servir para eles unanimemente seus valores. Porque se eles estão divididos, então valores há muitos no meio deles. De fato, é uma realidade constante e presente, que eles têm muitos valores. Por exemplo, tem muitas denominações evangélicas que não têm nenhum problema em comer linguiça, como seria chouriço, não lembro bem como usam dizer aqui no Brasil, aquele chouriço que fazem só de sangue. Bom, em espanhol é morcilla, não sei, desculpem, eu não lembro tudo em português porque não é minha língua, não? Bom, tem denominações que para elas não é nenhum pecado. E tem denominações, tem várias, que para elas é pecado. Então, esse é um valor que os protestantes não podem querer votar por valores. Será que eles estão procurando saber se Bolsonaro e Lula estão comendo esse chouriço ou não? Quem não come e quem come? É uma burrice falar de princípios e valores. Burrice mesmo. Não tem sentido. E o tema não é eu explicar se é bíblico ou não é bíblico comer esse chouriço. Mas está super claro na Bíblia, super claro. Há um legalismo, há um moralismo fora do comum no protestantismo. Muito nojento esse legalismo e moralismo deles. É muito pior que o dos católicos. É horrível. E eu há muitos anos, desde jovem, percebi e fui rechaçando. Eu não aceito essa coisa. Para que quero coisas que, regras circunstanciais e temporais que não tem nada a ver com minha vida espiritual? Para que quero? Agora, se é um conselho adventista,
para minha saúde, tipo adventista para minha saúde, amém, glória a Deus. Eu pego um livro deles, eu leio e aprendo muita coisa, mas não olhando o lado doutrinal deles, senão quanto me podem ajudar para a minha saúde física. Amém. É uma bênção isso. Então, a questão dos valores é o mais relativo que há entre princípios e valores. Por quê? Porque os valores decorrem ou procedem dos princípios. E se os meus princípios não são de Deus, então os meus valores não vão ser de Deus. Se os meus princípios não são somente de Deus, senão também religioso, de uma determinada religião, de uma determinada doutrina, eu já terei valores distorcidos, pervertidos e corrompidos. Não tem como ter algo melhor em quanto a valores se os meus princípios estão misturados bem com o mal ou são errados. Não tem como. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a lei natural. Tem coisas que têm a ver com a lei natural. Muitas das coisas que legislam os governos atuais, faz 30 anos mais ou menos, estão legislando um monte. Um monte. Alguém, vamos supor, uma mulher, e com todo o respeito, mas eu estou falando tendo em conta o que é típico, o que é comum, digamos assim. Vamos supor que uma mulher encontra um método de criar baratas, porque o Japão descobriu que é alimentícia e que é muito saudável. Então ela buscou nos jornais, aí, nos livros, na internet, encontrou uma receita de cozinhar baratas e fazer um bom bolo. Então ela tem um lugarzinho que idealizou para capturar as baratas, porque ela quer experimentar aquilo. Vamos supor. Se soubesse algum dos deputados ou senadores, vão correndo fazer uma nova lei. Porque para isso eles estão, e eles gostam de ser cada um o primeiro. Até porque ganham mais, ganham muito mais. Então, toda a política sempre está envolvida com esses interesses. Então, é por isso que surgem muitas leis, porque tem muitas coisas que não tem nada a ver com a lei natural, mas tem muito a ver com a convivência humana. Por exemplo, a própria vida homossexual. É uma realidade da convivência humana há séculos. E nas últimas décadas tem aumentado muitíssimo. Não sei até onde aumentou ou não. À simples vista aumentou. Mas eu nunca procurei, mas provavelmente haja algum tipo de estatística, porque você vê as cerâmicas, os monumentos antigos e tantos desenhos da antiguidade, está cheio de homossexualidade, a história da humanidade toda. E na Bíblia também fala de homossexualidade, desde o princípio da Bíblia. Então, sempre existiu. Eu não sei se agora aumentou ou não, mas dá para entender que aparentemente sim, tem aumentado muito. Então, como isso aumentou e se virou normal para a grande maioria da população, então, quando os governos decidem legislar essa questão e dar liberdade para esta rapaziada de uma vez, então tem gente que se opõe dizendo isso é do diabo. Isso eu não posso votar a favor de um candidato
que apoia isso porque isso é contra a lei de Deus. Mas que lei de Deus? Temos que entender que a lei de Deus é natural. A lei de Deus tem a ver com a natureza, e não com usos e costumes, não com tradições, não com moralidade que é conseguida por consenso. Os povos sempre estabeleceram a moralidade de sua comunidade na base do consenso. Em todos lados sempre foi assim, historicamente. Ou algum governo também na marra estabeleceram, mas sempre pensando no que a maioria pode aceitar e seria o melhor para o país, para aquela determinada nação. Então, temos que ver que quando vamos eleger alguém pensando em valores, os valores, por exemplo, no caso da homossexualidade, ainda tem bastante a ver com a lei natural, que é que nascemos macho e fêmea. É uma lei natural. Então tem muito a ver com isso. E também teria que haver com a própria vida, porque até o dia de hoje está provado que ninguém faz filho pelo ano. Então, também, pelo lado da vida, está correto que pensemos que não deveríamos votar por uma pessoa que apoia uma lei, porque está na Constituição, porque está no bloco de leis atuais e vigorando, então vou votar, mas é uma questão que deixa muito que desejar com respeito às leis naturais. Havendo leis naturais em contra, nós podemos lutar contra isso. Mas e quando não há uma lei natural? Bom, passemos um pouquinho assim, superficialmente, à questão do aborto. A questão do aborto também tem um lado da lei, tem uma parte que tem a ver com a lei natural. Mas, por outro lado, tem outra parte que tem a ver com o avanço da ciência da gravidez e da mulher e do próprio coito e da própria formação de uma criança dentro do ventre materno. Então, todos esses estudos foram sendo inovados, melhorados, aumentados, aprofundados. Por quê? Porque a ciência vai em aumento. E lembre-se que na Bíblia, a Bíblia nunca condenou a ciência, nunca. E além de não condenar, a Bíblia diz que nos últimos tempos ia aumentar a ciência. Então, tem aumentado tanto que hoje se entende que quando até a semana 14 de uma gravidez, pode ser considerado aquele fenômeno na mãe um verdadeiro fenômeno, ou declarado já um feto pela ciência. A ciência consegue distinguir. E eu lembro que o primeiro ministro de saúde da Argentina neste último governo, um senhor bem de idade, ele já tinha sido ministro fazia uns anos atrás. Ele, estou olhando agora, está indo bem. Ele renunciou porque teve problema com a questão da vacina. Um problema que surgiu e que depois foi comprovado que ele não era culpado. Mas ele, na sua ética pessoal, decidiu renunciar.
esteve bem pouco tempo no cargo de ministro de Saúde. Mas ele teve outro problema também, que ele foi muito criticado neste segundo problema, mas ninguém levou à justiça. Ainda bem. Ele falou e disse que um embaraço, uma gravidez, embaraço em espanhol, é uma gravidez até os 14 meses, os primeiros 14 meses, é um fenômeno. E grande parte da sociedade argentina caiu em cima dele criticando de que como ia dizer isso. E eu aqui do Brasil li tudo isso e também estive de acordo com essa indignação. Até que pesquisei bastante e descobri, o cara sabia de ciência médica. Por isso que ele falou em fenômeno, ou seja, deu a definição correta que está dentro da ciência. Ele sabia. Ele nunca se explicou nesse ponto porque ninguém questionou a esse ponto, a essa altura de dizer, não, que vá à justiça, que vá a um jornal, a um meio de televisão explicar. Ninguém pediu para ele isso. Mas hoje eu entendo e dou razão para esse senhor, esse doutor em medicina, uma pessoa honorável realmente. Bom, então temos que ver que a lei natural é importante para nosso entendimento de que são princípios, que podem ser princípios válidos na nossa vida. A lei natural vai nos ajudar a discernir quais são os princípios de Deus realmente. Porque isso que interessa. Há uma comunhão íntima entre lei natural e os princípios de Deus. E já entre a lei natural e os princípios dos homens não há uma conexão e uma comunhão íntima. Eles se encontram e já se separam. Por quê? Porque não pode o homem criar seus próprios princípios religiosos e políticos e querer que tenha prevalecência ou prevalência, não lembro o português, no mesmo patamar que os princípios de Deus. Não pode. Também temos que ter em conta os direitos personalíssimos. Eu tenho falado, há muito tempo, eu tenho vídeos meus no YouTube que eu explico sobre os direitos personalíssimos. Por exemplo, a mulher tem um direito personalíssimo que o homem não tem. E lá na Argentina, quando batalharam pela proposta de lei do aborto, a sociedade estava dividida em duas: lenços azuis e lenços verdes. Os verdes eram a favor do aborto e os azuis em contra. E uma das bandeiras levantadas pelos verdes era que os cartazes saíam por todos lados, que a mulher se colocava no ventre aquele cartaz que dizia: eu sou dona do meu corpo, ou o meu corpo é meu, coisa mais ou menos assim. E para muita gente isso era uma aberração. Desde o ponto de vista da criação, o nosso corpo não é de nenhum de nós, é de Deus. Ele nos deu a vida e nos tira quando Ele quer. Agora, porque é de Deus, eu não vou cuidar minha saúde? Porque é de Deus, eu não posso dizer meu corpo? Estas conclusões eu estou tirando há muito tempo, porque eu sou pensador. Mesmo que eu não goste de ser chamado pensador. Mas eu reflito muito.
Na realidade, essas moças na Argentina, milhões de moças que falavam a favor do aborto e em qualquer parte do mundo dizendo que o corpo delas pertence a elas, está correto. Assim como dizemos quando queremos comer um bom churrasco ou um bolo. E alguém diz, não coma isso, não coma, te faz mal. O corpo é meu, tá? Deixa eu comer. Então, é a mesma coisa. Esse fanatismo, esse legalismo, esse moralismo que está imperando no mundo é muito forte, mas isso não tem nem pé nem cabeça. Isso só divide a sociedade. Se eu sou livre, por que eu, por uma coisinha tão pequena, ou mesmo que não seja tão pequena, o aborto não é tão pequeno, não? Por qualquer coisa ou algo irrelevante que não tem o mérito de fazer uma guerra nuclear para salvar aquele direito, aquele princípio, aquele valor que nós temos, porque assim aprendemos, assim entendemos, assim defendemos. Por que nos brigar com isso, brigar por isso e nos dividir por isso? Eu vejo um absurdo realmente. Mas a mulher tem esse direito sobre o corpo que o homem não tem. Eu tenho direito sobre o meu corpo, sexualmente, enquanto a comida, enquanto a bebida, enquanto a cesta, enquanto a dormir de noite, enquanto a passear, enquanto a sentar, enquanto a deitar, enquanto a caminhar, enquanto a trabalhar, eu tenho direito sobre o meu corpo. Deus me deu o corpo e me dá a responsabilidade, o fator de responsabilidade, o sentido de responsabilidade para que eu cuide desse corpo que Ele me deu. Eu sou dono de cuidar do meu corpo. Sou dono do meu corpo. Se eu não cuido, é problema meu e não de outro. E eu também me cuido das balas perdidas em Natal e Ano Novo e de muitas outras coisas. Eu me cuido. Não uso droga, nunca usei, nunca botei um cigarro na boca. Por quê? Porque eu me cuido. Eu tenho meus cuidados. E supondo que venha um governo e legisle que obriguem que os homens, todos os homens heterossexuais, tenham pelo menos uma experiência na vida do que é a homossexualidade, porque não vai ser que percam toda a vida por não ter provado aquilo. Então, vamos fazer uma lei para que isso aconteça, que todo mundo prove. Se eu estou vivendo esse momento, bom, haveria por aí alguma ilha, não? Algum sótano. Haveria, sempre vai haver alguma forma de escapar. Claro que sim. E o cristão não precisa ir para o governo e ser parte de um governo corrupto para dizer eu estou aqui estendendo o reino, trazendo meus princípios e valores para cuidar da sociedade e mudar a sociedade para melhor. Eu tenho que cuidar da sociedade e ser exemplo para a sociedade com um lar adequado, uma família adequada, com um matrimônio adequado, com uma vida adequada, no privado, como família e como igreja. Eu tenho que ser luz e sal. Não tenho que ir ao Estado para mostrar, olha aqui. E chegamos lá que nem uma lamparina, esfumegando já. Não tem sentido. Então, existem direitos personalíssimos que ter em conta para que possamos resolver os problemas que nos atingem pessoalmente e ao grupo de pertencimento, à família ou à igreja, e termos uma resolução mais rápida, mais efetiva e com resultados definitivos de paz e harmonia.
Para isso temos que entender estas coisas que hoje eu decidi expor ou me explanar um pouquinho nela. Como podemos alcançar esse objetivo? Para alcançar esses objetivos, nós precisamos primeiro de tudo examinar em que momento da nossa jornada estamos vivendo. Porque se estamos vivendo num final de jornada, tudo será mais fácil. Já estamos chegando ao sucesso, à vitória, a resolver o problema. Estamos chegando, então fica mais fácil. Mas se ficamos estagnados no começo, porque nos encontramos com um monte de problemas novos até e complicados, e encontramos que a situação é tão complicada que não sabemos para que lado correr para não piorar a situação, pois busque-se um mentor, faça uma mentoria, busque um bom conselheiro, busque ajuda. E vai encontrar pessoas que possam lhe ajudar adequadamente. Claro, tem muitos sem vergonhas no caminho. Tem que saber escolher. Nós oferecemos mentoria. Bom, e se você está no meio do caminho, pois coloque-se na balança. Coloque-se você mesmo na balança com os outros que estão no conflito, ou no problema, seja com você, ou em problemas com outros, coloque na balança, ou tome uma cinta e meça-se, creio que digo correto, meça sua própria personalidade, sua própria espiritualidade, sua própria intelectualidade, seus próprios conhecimentos e experiência. Faça uma medição disso, um peso, uma medida de peso, e veja se você pode avançar. Se você tem consciência e certeza de que você tem tudo para avançar e que o seu direito é maior que o dos outros, em conflitos ainda, que os seus princípios são superiores aos princípios deles, que os seus valores decorrem dos princípios de Deus mesmo. Então vá em frente correndo. Acelere sua jornada. O que está fazendo na metade do caminho? Acelere, Deus é contigo. E isso que eu estou falando, um conselho em 3 etapas, eu já fiz muitíssimas vezes. Muitíssimas vezes. Se eu estou na metade do caminho, por que eu vou começar de novo, de repente, com explicações, e mais explicações, e mais explicações? Há pouco eu tratei um caso bastante íntimo com uma pessoa amiga que eu caminhei até a metade do problema e se cortou a relação. E não houve como resolver. Eu orei e esperei no Senhor. E voltei a orar esperando no Senhor constantemente, o tempo todo. Até que chegou o momento que eu falei. Sempre sou eu o primeiro em falar. Até agora eu não tive um caso na minha vida que os outros me liguem para dizer, estou com um peso na minha consciência, no meu coração, quero me reconciliar contigo. Mas todos os casos que houve na nossa vida, ou na minha vida, eu enfrentei primeiro. E de repente eu retomo a questão com este amigo, e eu não repeti todo o passado, não. Os 50% da jornada caminhada já vivida. Não, eu comecei do ponto onde fiquei. E agora já estamos quase chegando no final. Tudo maravilhoso, bonito, por quê? Porque temos que saber viver. Lembrem que eu já ensinei. Há uma grande diferença entre amar viver e amar a vida. Ame a vida. Ame a vida. Como eu aprendi a amar.
E aquilo que não é bom para a minha vida, eu tenho que renunciar, porque eu amo a vida. Agora, se eu só amasse viver, eu já tivesse pecado de monte. De monte. Tem coisa que a gente gosta e puxa, puxa. A tentação puxa para a gente fazer. Mas eu digo, em nome do vencedor que mora dentro de mim, eu não vou cair e não caio. Deus te abençoe, te ajude muito. Mas eu sei que você que me ouve e que está estudando estas aulas, está aprendendo comigo, eu sei que você é obediente, é fiel, é humilde e vai ser uma bênção para a sua vida. Muito obrigado.